Sabe aquela sensação de urgência para ir lá fazer o xixizinho? Sabe, você sente isso? Você vai ao banheiro aí com muita frequência ou às vezes deixa até escapar um pouquinho de xixi? Situação delicada, né? Se isso acontece, você pode estar fazendo parte aí dos 17% de adultos com bexiga hiperativa. Já ouviu falar sobre isso? Não? Então nós vamos falar aqui agora e quem é o nosso convidado para nos dar todas essas informações é o médico urologista, Dr. Paulo Arantes. Dr. Paulo, muito bom dia. Como é que vai? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Uma grande honra tê-lo conosco, recebê-lo aqui para falar sobre o que é a bexiga hiperativa. Bexiga hiperativa, na verdade, é uma questão que acomete muitas pessoas e às vezes elas nem sabem que tem isso, porque elas julgam que é normal, às vezes, essa vontade muito intensa de urinar, essa urgência em ter que ir ao banheiro e muitas vezes associam que com a idade seria normal elas perderem um pouco de urina. Isso não é normal, tem tratamento, a pessoa pode se livrar disso e pode resolver isso. A bexiga hiperativa, na verdade, seria uma contração da bexiga sem a nossa autorização. Ela começa a contrair, ela começa a querer esvaziar sem a nossa autorização e acaba causando a pessoa a necessidade de ir ao banheiro com mais urgência, às vezes perder um pouco no caminho e às vezes compromete a vida social e o dia a dia dessa pessoa. Nessa relação causa e efeito, esse desconforto também, ele deve ser muito ruim, o que pode até inibir a pessoa de procurar uma ajuda. Por exemplo, molhar a roupa, tá ali, às vezes eu vou num lugar, eu preciso de toda hora ir ao banheiro, aí a pessoa, não, eu não vou. Aí até existe uma forma assim dessa ativação nesse contexto emocional, gerando esse estresse, esse estado de tensão? Sim, o estresse e a ansiedade, eles acabam piorando a situação toda. E a pessoa começa a se limitar, ela começa a não querer sair de casa, ou vai para um lugar onde ela sabe que vai ter um acesso rápido, onde que é o banheiro. A pessoa começa a perder sua vida social exatamente por não querer correr o risco de perder a urina em momentos indesejados. Então, realmente é uma coisa que vai trazendo um grande transtorno para a pessoa no dia a dia. Prevalência, homem, mulheres. Mais frequente em mulheres, quase 2 vezes mais em mulheres que em homens. Hoje, por exemplo, muitas mulheres, elas, de uma forma geral, elas têm uma predisposição também grande de retenção de líquido. Uhum. Aí toma aqueles diuréticos. Isso acentua ou não necessariamente? Pode, nos momentos em que o diurético estiver funcionando, sim, vai se tornar mais frequente os sintomas. Assim como, às vezes, a ingestão de certas substâncias, por exemplo, a cafeína é uma substância que pode irritar um pouco a bexiga e tornar esses sintomas mais claros também. O álcool, em algumas pessoas, pode tornar isso mais frequente também. Então, realmente, as manifestações estão variando. Por exemplo, o álcool pode tornar mais frequente, a cafeína, mas isso pode trazer uma maquiagem na história. Eu vou tomar o álcool é diurético e tal, então eu vou mesmo, isso é normal, mas na verdade ali só está evidenciando um problema, para quem não conhece. Acaba confundindo e achando que é simplesmente aquela substância e não. E com o tempo ela vai se tornando, às vezes, cada vez mais intensa e a pessoa só vai descobrir na hora que realmente já está tendo grandes perdas ou coisa do tipo. Vamos ali para mais algumas características aí da bexiga hiperativa e eu gostaria que o senhor comentasse para a gente sobre essa dificuldade de retardar o desejo miccional. Comenta pra gente. Na verdade, a bexiga, por ser um músculo liso, ela é o único músculo liso do nosso organismo que funciona sob o nosso comando. Nós deveríamos, na verdade, autorizar o funcionamento dela para que ela pudesse começar a contrair. E na bexiga hiperativa ocorre exatamente isso, esse descompasse. Ela começa a ter essa contração, mesmo sem a pessoa estar autorizando na verdade, interpretando como se fosse a hora de urinar. Não é a hora de urinar e ela começa a contrair. Então a pessoa tenta de todas as maneiras forçar a musculatura para segurar a urina e isso pode ter sucesso ou não. Às vezes ela pode conseguir segurar até o ponto de chegar ao banheiro, às vezes não, no meio do caminho. Não consegue. Não consegue, infelizmente. Quais são os fatores causais para a bexiga hiperativa, doutor Paulo? A bexiga hiperativa, no diagnóstico claro de bexiga hiperativa, não tem um fator claro causador. Existem outras situações que vão se manifestar dessa maneira. Por exemplo, câncer de bexiga pode dar sintomas desse tipo, infecção urinária, problemas neurológicos, pacientes com diabetes, todos esses vão ter manifestações desse tipo. E aí nós vamos tratar a situação causadora para que consiga se reverter esse quadro.
Agora, em várias pessoas, a gente infelizmente não consegue detectar o que é o exato causador deste problema. Apesar, às vezes, de não saber isso, nós temos tratamentos da mesma maneira. E faixa etária, existe alguma também de uma incidência maior? É mais comum após os 50, 60 anos de idade. E sobre esse segundo ponto ali, que é a perda urinária sem esforço. É quando não tem essa ordem para funcionar, a bexiga funciona. Exatamente. Aí a pessoa pode incorrer talvez no erro de tentar, vamos dizer assim, cuidar de si, não tomando líquido para evitar esse constrangimento? Normalmente as primeiras atitudes das pessoas são essas. Às vezes ter um cuidado em ir mais frequentemente ao banheiro e reduzir a quantidade de líquido para tentar se expor menos a este problema. Agora, isso não vai trazer a cura, isso vai, na verdade, dar uma maquiada e, às vezes, trazer malefícios para a pessoa, porque reduzir a quantidade de líquido nunca será saudável. Agora, se a gente para pensar assim, tem pessoas que, durante o dia, vamos dizer, a relação ali com o vaso sanitário é normal. Vai na medida que tem que ir mesmo. Mas, às vezes, à noite, algumas pessoas incorrem nessa de ter que ir várias vezes. É considerado também esse quadro de bexiga hiperativa? Uma pessoa que se levanta mais do que 2 vezes à noite, quer dizer, tem o seu sono interrompido pela necessidade de urinar mais do que 2 vezes à noite, a gente considera que merece ser avaliado. Pode ser bexiga hiperativa, pode ser vários outros problemas, como crescimento benigno prostático, a glicemia desajustada no caso de uma diabetes que não está sendo controlada adequadamente. Então, é um sinal de alerta que merece ser sempre investigado. Quando, então, por exemplo, do diagnóstico ali sendo estabelecido, a gente entende que tudo quanto é feito de uma forma mais precoce ali é melhor, Sim, até para a viabilidade do tratamento e sucesso no resultado. A bexiga hiperativa, como é esse tratamento? É uma reabilitação? É questão emocional, medicamentosa, cirúrgica? O principal tratamento é a fisioterapia. Seria uma fisioterapia específica para os músculos da pelve. Na verdade, é o que nos traz melhores resultados e mais duradouros. Quando não se consegue apenas com a fisioterapia pélvica, aí sim, nós temos medicações, nós temos outras medidas que podem auxiliar nisso daí. Tratamentos com cirurgia já realmente seria no caso de uma grande falha de todos esses outros tratamentos. Aí sim pode-se avaliar a questão cirúrgica, mas sempre discutindo isso aí diretamente com o seu médico. E hoje, quando a gente fala sobre esse detalhe, doutor Paulo, do processo de tratamento, desse reabilitação? Sim, uma reabilitação, sim, adequada, dessa fisioterapia, não é? Eu pergunto para o senhor, no caso de uma cirurgia, o senhor disse que os anteriores todos, falharam. Os conservadores ali, Sim. os tratamentos conservadores falharam. No caso da cirurgia, como ela é feita e de que forma é feita a reabilitação? Bom, enquanto a gente fala em procedimentos cirúrgicos, nós temos 3 grandes grupos. O mais comum que nós utilizamos seria a aplicação do Botox, que as mulheres conhecem tanto para cirurgia plástica e para questão estética. A gente pode fazer a aplicação da mesma substância no interior da bexiga, fazendo com que ela tenha menos dessas contrações. Esse tratamento ele vai durar por 6, 9 meses, sendo necessário ser reaplicado. Nós temos alguns neuroestimuladores também, que podem ser utilizados, é como se fosse um pequeno marca-passo para a bexiga, que vai inibir essas contrações. E em casos realmente assim, muito severos e muito difíceis de controle, normalmente associados a outra patologia, a gente pode fazer uma ampliação da bexiga. A gente usa um pedaço do intestino para ampliar a bexiga, aumentar sua capacidade e reduzir a repercussão. Mas já esse tratamento seria uma questão muito severa, realmente cai em muitos desusos hoje em dia. Hoje em dia não é tão utilizado. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, só uma última pergunta para o senhor fazer aí essa colocação final. Bexiga hiperativa e incontinência urinária. São questões comuns com a idade, mas não são questões que devem ser tomadas como normais. São questões que vão inibir a atividade social dessa pessoa. Não necessariamente uma é da outra, né? Nem sempre uma é da outra. A incontinência urinária, na verdade, ela tem vários motivos para o mesmo tipo de apresentação e deve ser sempre discutido com o médico, porque às vezes uma fisioterapia resolve esse problema, às vezes é só uma questão de adaptar alguns hábitos, então assim, não tome isso como uma coisa normal.
procure seu médico, discuta com ele, trate isso. Aí procurar, os homens especialmente, procurar o urologista mesmo, claro, as mulheres também. Mas o próprio trata ali com o ginecologista, ele já encaminha. Pode ser um início de tratamento, já pode ser uma boa orientação. Gente, é bom demais conhecer aqui, né, sobre esses assuntos e por isso que a gente traz sempre os melhores convidados aqui. Só para a gente tirar uma dúvida aqui de uma nossa participante de Tudo Um Pouco, muito especial aqui, ela pergunta se quando às vezes ela precisa de um banheiro, ela vai várias vezes, mas na hora que ela chega no banheiro, ela tem dificuldade, precisa concentrar. Tem questões psicológicas que às vezes podem influenciar nisso aí. Porém, é importante avaliar isso, porque se está tendo toda essa vontade, pode ter que ser que tenha algum mecanismo irritativo da bexiga. Pode até ser uma bexiga hiperativa, mas que não está tendo relaxamento do esfíncter, porém você tem que realmente ter uma avaliação mais aprofundada para ser definido. Procurar um médico. Procurar um urologista para definir isso. Muito bem. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.